Shalom a todos vocês, esse é o canal Walter. Mais uma vez eu quero meditar com você, dando continuação ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E agora o versículo 27 eu quero meditar com vocês. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, ele diz assim: E criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou. Amigos, neste canal, veja que o Criador concluiu a sua imagem e conforme a sua semelhança. Ele diz que criou Elohim, o versículo diz: E criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Elohim criou, o homem e a mulher os criou. Veja que ele está falando como se fosse uma repetição. Porque ele está falando da sua autoria, do seu ser pessoal, porque ele não é visto por seres humanos com os olhos carnal, mas ele enche todas as coisas que existem. Ele está em toda parte. O homem não pode ver ele porque não tem condição. Se você olhar para o mundo ou subir nas alturas e olhar imaginando tudo que tem de volta, você não consegue ver a alma. Mas veja todas as delícias, toda a criação que o Criador fez, e você veja completamente céus, terras, as árvores, plantas, pássaros. Você vê tudo isso, mas você não pode ver ele, porque ele é o luar que enche todas as coisas. E você não pode ver ele, não tem como você ver ele. Mas você veja tudo que ele fez. E você percebe que ele está em você e você está nele. Ele não é conhecido como um homem que está presente, pegado e palpado, mas é visto pelas coisas que ele criou, que sustenta tudo que existe. E você vê isso tudo, você está nele, está com ele. Então você vê aí, não tem trindade. Tem um ser espiritual, invisível, que o homem não pode ver ele. Não tem como o homem ver ele. Não tem condição do homem ver ele. É muito grande. E tudo está nele. Você não pode ver ele, não tem condição. Mas você tem que contentar com aquilo que você já sabe, que você viu, que você vê, porque você não tem como ver ele dessa forma, como você pode imaginar, ver um ser pegado e palpado. Você não pode ver isso, não pode ter isso, não pode pegar, não pode palpar. Então fica contente com o que você já percebe que é real. Mas veja só, então ele concluiu dizendo que criou Elohim o homem à sua imagem. Criar, fazer, fabricar, dar forma, colocar ela vista pelos olhos do homem, que o homem consegue enxergar toda a grandeza de alma. E até mesmo o seu próprio ser, que é uma arte muito maravilhosa, o ser humano, um corpo de carne e osso, com toda a instalação, músculo, nervo, carne, espírito, olhos, ouvido, pelo. Você vê tudo isso, que é uma arte muito bem feita. E você percebe tudo isso porque você sabe
e você convive nesse ser, nesse corpo feito pela mão do Todo-Poderoso. Você consegue ver o seu interior. Você consegue pegar? Não consegue. Mas consegue pegar na parte da carne, dos ossos. Mas o seu ser espiritual você não consegue pegar nem palpar. Porque é um luar que não pode ser pegado nem palpado. Então você fala, você pensa, você age no seu consciente. Mas você não pode pegar. Mas você sabe o que você está fazendo. Se um bicho qualquer morder lá no dedinho do seu pé, você percebe que mordeu. Você vai ali, toca com o dedo aonde está ardendo. Você percebe em toda a parte do seu corpo, onde você estiver sentindo uma dor, qualquer coisa. Você percebe, vê e sabe aonde que está mexendo com o seu ser. Mas você não vê, mas você pega, palpa e sabe aonde está doendo. Você sabe no lugar certo. Em toda parte do seu corpo você percebe tudo que tem no seu corpo, porque você é um ser. E o seu espírito que está comandando todo o seu ser. Enquanto você está vivo, você sabe tudo, conhece tudo sobre você. Quando você morre, claro que você não percebe mais nada, porque o espírito saindo do seu corpo, você não vê nada mais no seu corpo. Porque não tem mais o espírito no seu corpo para poder você perceber nada que se passa no seu corpo, e nem tão poucas pessoas que estão em volta de você, e nem aquilo que você pode ver com os olhos carnal, você não pode ver mais porque você não tem seu espírito de consciência, de entendimento e de vida. Você não tem. Por isso então, você vê que esse espírito que está dentro de você é uma obra muito bem feita pelo Todo-Poderoso, que só o homem que percebe o seu próprio corpo e conhece o seu próprio corpo. Nenhuma pessoa percebe o que tem dentro de você, porque ele não está em você para saber o que você age no seu espírito enquanto você está vivo. Você imagina, você pensa, você calcula, enquanto a outra pessoa não sabe nada sobre você, porque ele não está no seu corpo para saber o que você está pensando, o que você está imaginando. Então, a outra pessoa não consegue ver. Mas você mesmo sabe tudo sobre você, conhece tudo que está no seu corpo, percebe todas as coisas que estão em você. Você, como a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso, você dá para perceber quem é Yah. Dá para você saber quem ele é, de que forma que ele é. Se você consegue pensar e agir aquilo que o outro não consegue ver, mas você sabe tudo, o Criador que fez toda a sua criação, que fez os céus, a terra e tudo que existe, o homem e tudo que existe, ele sabe tudo aonde está e aonde o que está certo e aquilo que está errado. Ele sabe, ele percebe, porque ele está em todos. Então ele enche todas as coisas. Então esse é o Elohim que eu acredito e que eu amo bastante e que eu vivo por ele. Então esse é o Elohim que eu acredito. Ele fez todas as coisas, está nele e ele sabe tudo que acontece nos céus, na terra, nos seres humanos, nos animais, na lua, no sol, nas estrelas, no mar, em toda a parte. Tudo que ele criou, ele sabe e conhece e sabe onde está, todas elas. E nenhuma delas passa sem que Yahweh não veja.
Ele vê tudo o que tem de volta, até mesmo na escuridão, que muitas pessoas podem imaginar que esconde de algo na escuridão, mas ninguém esconde dele nem nas escuridão, porque no meio das escuridão ele estava agindo, movimentando as águas, e depois ele chamou a luz, aí a luz apareceu e ele viu tudo que estava na escuridão. Então você percebe que Yahweh está em todas partes, porque não tem nada que ele não saiba do que está acontecendo, porque ele está em tudo e sabe tudo as coisas que existem, até no meio das escuridão. Então você vê que não tem nem como a gente calcular a sua existência, o seu poder, a sua autoria. Então, ele é um ser que não é contado com número, porque ele é o zero, a fonte, a base, onde tudo está firmado, onde tudo está. Não tem nada que ele não saiba, porque sabe de tudo. E ele agiu no meio da escuridão. Então, nós precisamos de contentar somente com aquilo que nós conhecemos. Nós somos baseados no livro de Gênesis. Esse livro de Gênesis é o que conta a história. Nós somos baseados nele. Nós não temos como conhecer mais nada antes do que aconteceu antes da criação, porque não foi revelado para ninguém saber o que era antes de ser criado as coisas que nós conhecemos. Então só o Criador sabe de todas as coisas. Sabemos que Ele é o Todo-Poderoso e não tem ninguém que possa estar ao lado dele, presente, para conhecer o presente e o futuro. Só Ele quem conhece todo o presente, futuro e passado. Só Ele quem sabe de todas as coisas. O que Ele revelou para nós é o suficiente. O que nós precisamos de saber é aquilo que nós já conhecemos. Não adianta querer se aprofundar além do impossível, porque isso não é para nós. Isso aí é só para o Criador. Então, por isso, nós temos que contentar com o que nós conhecemos e não ficar inventando história, criando isso, criando aquilo, fazendo pessoas acreditar numa coisa sem base, sem lógica. É uma coisa esquisita. Eu passei a vida toda enganado, confiando no homem, acreditando nas palavras dos homens, e nunca examinava a escritura direitinho, lento para entender. Acreditava mais em comentário de homem do que no que estava lendo. É isso que faz o homem errar. Você não a meditar para conhecer as coisas. Então é bom a meditar, concentrar nas palavras, sabendo elas como ela é de verdade, que isso é importante para todos, né? Você fica um homem bem informado quando você começa a meditar e confiante no Criador, porque quem não tem sabedoria pede a Yahweh e Ele dá para você, é só você pedir. Porque todos que pedem, recebem. Então, se você quer receber, conhecer as coisas do Criador, primeiramente tem que purificar, tirar todas as coisas da matéria e ficar somente na meditação, concentrado nas coisas do Criador, meditando, confiando, uma pessoa de oração, uma pessoa que vive sempre pensando só em coisa boa, concentrado nas coisas do Criador. Então você vai aprendendo aos poucos, né? Vai se formando, crescendo no conhecimento. Então precisa você continuar assim, meditando, se concentrando nas coisas espirituais, porque Yahweh revela todos os mistérios para você daquilo que você ainda não conhece. Então é isso que a gente tem que fazer a vida toda. Eu medito diariamente porque eu tenho vontade de aprender as coisas celestiais e cuidar também da minha vida
também ser uma pessoa que está sempre andando com Yahweh, ao lado dele. Então, andando ao lado dele é isso aí. Você está de acordo com aquilo que ele fez, de acordo com as palavras que ele mandou você fazer, e está sempre vigiando e orando para que não caia nas coisas erradas, como diz lá, para não entrar em tentação, né? Porque muitas vezes você não quer entrar na tentação, mas se você se aproximar de alguma coisa errada, aí pode cair na tentação. Então a tentação é isso aí. Começa a entrar a ambição, começa a entrar as coisas da matéria, você quer subir de vida sem o consentimento do Criador, então começa a enriquecer, e a riqueza que traz muito problema. Essas coisas são coisas da matéria, envolvimento com muitas coisas. E quando você se envolve com muitas coisas, você está sujeito àquilo que você se envolveu. E muitas vezes é isso aí. Uma pessoa está pobre e quer ficar rico. Quando ele fica rico, ele tem que trabalhar mais do que antes. E trabalhar mais do que antes, então ele começa a envolver coisas mais difíceis. E assim as coisas vão ficando mais pior para ele. Acaba ele envolvendo nas coisas do mundo e esquece da sua parte preciosa, que é a vida, né? Então, a gente tem que contentar com aquilo que a gente recebe, né? E confiar somente no Criador. Então, envolvendo assim, você está mais fácil de estar ao lado do que ele que criou todas as coisas. Uma coisa eu sei, você tem que confiar no Criador, esperar que todas as coisas suas dão certo, sem precisar de você se preocupar com a matéria. Preocupar mais com o Criador, estar ao lado dele, então seus problemas serão resolvidos muito mais antes do que você pode pensar, sem se preocupar com matéria. Então é isso aí. Nós temos que confiar nele e fazer a vontade dele, para nós ser a imagem e a semelhança dele, porque nós dependendo dele em tudo. Então é isso que a gente tem que fazer. Essas meditações, veja só que o Yahuhanan, que era aquele homem, né, que viveu com Yahusha todo o tempo, ele, por base do conhecimento de Yahusha, que andava ao lado de Yahusha, então ele percebeu essas coisas naquele homem que é conforme a imagem e a semelhança de Yahweh. Yahusha era um homem sincero, direito, honesto. Ele então não deixava ser levado pelas coisas da matéria. Então esse Yahusha aí é o homem que você deve de inspirar nele, né? Porque ele é conforme a imagem e a semelhança de Yahweh. Então Yahuhanan então explicou aquilo que está escrito no seu livro, que é em 1 João capítulo 1 e o versículo 1. Ele falou assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Elohim, e o verbo era Elohim. Então você vê que o verbo é a palavra do Criador. Mas muitas pessoas ainda, nesse versículo, ainda tem um problema, né? Tem um problema, que ele confunde muitas coisas também. Em vez de meditar que nesse verbo que Yahuhanan estava falando, ele estava falando do verbo, aquele Ruá que estava com Elohim desde o começo, a qual ele fez os céus, a terra, tudo que tem, e o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então ele falou do Espírito de Yahweh, do Ruá de Yahweh, o verbo de Yahweh, mas não estava falando da pessoa de carne e osso, que era o filho de Yahuzef e de Miriam. Ele não estava falando deste Yahusha, não. Ele estava falando do verbo de Yahweh. É diferente. Quando ele está falando do verbo de Yahweh, está falando do verbo de Yahweh,
e não da pessoa humana que é conhecido como Yahushua, pelo nome de Yahushua. Então você veja essa diferença aí. Nessa diferença, então, você vê que ele entendeu, e Yohanan entendeu, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Alrim, e o verbo era Alrim. Está falando do Uruá, do interior de Alrim. É o seu espírito que é a parte que estava ao lado de Alrim. Porque Yahweh falava, o seu Uruá, o seu espírito, saía da sua boca e ela concluía aquilo que o autor expressava. Estava falando do verbo, não estava falando da pessoa, do filho de José e de Miriam. E eles confundem muito, que as pessoas conhecem por Jesus, não é desse filho de Maria e José, mas do verbo que estava na pessoa desse Yahushua, que é conhecido por Jesus. Então, esse verbo estava nessa pessoa, filho de José e de Miriam, estava nele, porque esse revelou, esse filho de José apresentou o verbo que estava nele por seus atos, a maneira dele seguir e fazer a vontade de Yahweh. Então ele mostrou que o próprio Ruá, que é o verbo, fez carne nele, estava habitando nele, estava nele. E os seus discípulos perceberam isso, que esse filho de José era verdadeiramente o que representava a luz de Yahweh. Brilhava no rosto desse filho de José e de Miriam. E com esse brilho, então, ele revelava o verbo de Yahweh que estava na sua própria pessoa. Então você vê que Yahweh não entendeu muito bem isso daí. Não estava falando do filho de José, mas do verbo que estava no filho de José, revelando a luz, no brilho, no próprio rosto de Yahushua, o filho de José. Estava o brilho do verbo de Yahweh nele. Então esse filho de José revelou esse mistério, revelou o verbo de Yahweh que estava nele. E os seus discípulos perceberam isso e viram todos os fatos acontecendo, os milagres fazendo, e ele fazia muitas coisas perante os seus discípulos. Seus discípulos perceberam isso, e por isso então eles falavam a respeito desse filho de José, que era o homem